na parte de quarta-feira, o Espírito Santo. Nenhum outro evangelho da Bíblia, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, destacam tanto a presença do Espírito Santo, as funções do Espírito Santo, como o evangelho de João. O Espírito Santo é apresentado no evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho. O papel do Espírito Santo é crucial para o sucesso da missão de Jesus. Qual é a importância do Espírito Santo na conversão, na nossa conversão? É o Espírito Santo que nos atrai para Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos regenera. O Espírito Santo atua para exaltar Jesus Cristo diante da humanidade e atrair as pessoas para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, vamos ver os versos 10 a 13. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqueles que não se deixaram guiar pelo Espírito Santo não reconheceram em Jesus Cristo o Filho de Deus, o Messias, porque eles estavam endurecidos pelo pecado. Verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. A multidão de judeus, liderada por Anás e Caifás, que estavam longe de Deus, que eram mais a favor de Roma do que a favor de Deus, esta multidão estava cega, por isso rejeitou o Messias, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, veja o privilégio, todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você e eu somos desses que creem em Jesus Cristo. E porque cremos em Jesus Cristo, somos feitos, recebemos este dom, este privilégio de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque cremos no nome de Jesus. E quem faz esta obra de gerar em nós uma natureza santa como a de Jesus e de nos tornar filhos e filhos de Deus? Quem é que nos gera como filhos e filhas de Deus? O Espírito Santo, diz aqui o verso 13, os quais, ou seja, falando de você e de mim, os quais não nasceram do sangue. O nascimento espiritual vem do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não poderá ver ou entrar no reino de Deus. Nascer da água é o batismo, nascer do Espírito é esta regeneração que o Espírito Santo opera, restaurando em você, ou seja, criando em você a natureza santa de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi por vontade de Deus que nós fomos gerados pelo Espírito Santo e nos tornamos participantes da natureza divina. Aleluia! O Espírito Santo nos gera, nascemos como filhos e filhas de Deus através do Espírito Santo. Quais são as obras, as funções do Espírito Santo? Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, vamos ver os versos 5 a 8. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascimento físico da nossa mãe não nos dá o direito do céu. Temos que nascer espiritualmente. Nascer da água é o batismo e do Espírito. Somos gerados como filhos e filhas de Deus. Isso é nascer do Espírito Santo. Lemos também até o verso 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há uma transformação da natureza. A natureza espiritual de Jesus é gerada em você. Quando nascemos da nossa mãe, nós temos somente a natureza carnal, não temos a espiritual. Mas quando abraçamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em nós a natureza espiritual, a natureza santa, e nos transporta para o reino da luz, o reino da graça. Queridos, nós nascemos no reino do pecado, das trevas, mas em Cristo Jesus,
E através do Espírito Santo somos transportados para o reino da graça, o reino da luz. Agora, Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 26. Veja a revelação que o Espírito Santo fez através do profeta João. Aqui no capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, nenhum outro evangelho da Bíblia fala tanto do Espírito Santo e revela as funções do Espírito Santo, como o Evangelho de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aqui está a família divina. Aqui fala do Consolador, que é o Espírito Santo. Aqui fala do Pai e fala de Jesus Cristo, porque ele está falando que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui está a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo, em João 14, 26. E você pode ler também em João 15, 26. Mas, quando vier o Consolador, outra vez, é Jesus que está falando, da parte do Pai. Veja aqui a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Há pessoas que dizem, Pastor Samuel, onde está na Bíblia a divindade Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia está repleta do Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente o Evangelho de João. Verso 26 do capítulo 15. Mas, quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, da parte do Pai, é Jesus que está falando, da parte do Pai, é o Deus Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade, que procede do Pai. Novamente fala do Pai. Ele testificará de mim. Novamente fala do Filho. Num só verso de João 15, 26, duas vezes Jesus fala do Pai, Filho e Espírito Santo. Alguma dúvida, meu querido irmão, de que a Bíblia nos revela a família divina? A família divina. E também em João 16, versos 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo é nos dar o arrependimento, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Novamente, Jesus fala da família divina. Ele fala dele, Jesus Cristo, fala do Espírito Santo que viria como Consolador para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e fala, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Queridos, não é difícil entender quando nós queremos entender que a família divina é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós nunca vimos o Pai e nunca vimos o Espírito Santo. O único rosto divino é o do Filho, Jesus Cristo. E não adianta queremos discutir sobre a natureza misteriosa do Espírito Santo. Veja o que, nesse livro, Meditação Matinal, Recebereis Poder, de Ellen White, na página 11, veja o que Deus falou através da sua serva. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Não queira definir exatamente o que seja. É um mistério. O Pai nunca foi visto, o Espírito Santo nunca foi visto. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo que em sua obra de guiar homens em toda a verdade não falará de si mesmo. João 15, 26 e 13. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Por que discutir sobre aquilo que é mistério? A natureza do Espírito Santo é um mistério. Eu não entendo plenamente, nem você. Por isso, basta você aceitar que a família divina existe. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é um, como é outro, não sabemos. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. O silêncio é ouro. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8.
É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atende à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. A natureza do Espírito Santo é um mistério, mas o Espírito Santo é real e transforma a nossa vida. Deixe-se transformar pelo Espírito Santo. Ele vai implantar em você a mente de Jesus. Aleluia!